E aí, pessoal, bom dia, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer aqui uma reportagem, tá? Vou fazer a leitura de uma reportagem que aconteceu aqui, que estão ferrando para variar com os motoristas de aplicativos, né? E tem um detalhe em especial nessa reportagem que me chamou mais atenção, que foi a fala de um dos representantes dos motoristas do local onde isso aconteceu, tá? Onde está havendo essa reclamação direta de passageiros. E uma coisa que faz sentido eles terem reclamação, mas a fala do representante é o que me assusta, né? Por isso que eu falo, as nossas representações a nível Brasil, independente da classe, principalmente se ela for se for política, né? A gente está bem ferrado. Essas pessoas, elas estão atrás muitas vezes de poder, não de exatamente representar uma classe ou alguma quantidade de pessoas, né? Para ter poder, às vezes, eles têm que se dizer representantes dessa classe. Isso a gente entende, né? E não tem problema se a pessoa tiver poder realmente, mas desde que faça a sua parte. Não esqueça de representar da maneira correta, coerente, né? Quem ele defende, entendeu? Então, eu vou ler aqui para vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Usuários acusam motoristas da Uber de ignorar corridas e formarem cartel, tá? Quando os usuários solicitam corrida em balneário e navegantes, os motoristas exigem a cobrança de valores por fora ou cancelam. Isso em Santa Catarina, tá bom? Publicado dia 12/2 de 2023. Usuários de transporte por aplicativos denunciam ao Diarinho, que é quem fez a postagem da reportagem, tá? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo, que precisava se deslocar na tarde de sexta-feira do centro de Balneário Camboriú para Navegantes e precisou pagar a mais e por fora porque não conseguiu motoristas que cobrassem apenas o previsto no aplicativo. A má conduta foi denunciada ao suporte da plataforma Uber, que garantiu à passageira que o caso será investigado e os motoristas punidos, ou seja, exclusão dos motoristas. A gente sabe, né? Solicitar dinheiro por fora do aplicativo pode sim causar exclusão. Porém, existe uma partezinha dentro do aplicativo da Uber onde parece que deixa isso como uma coisa possível de se fazer, né? A gente sabe que isso existe, isso acontece. E o pessoal está fazendo esse acordo, né, por dentro do aplicativo, no chat do aplicativo. Então, isso é sempre perigoso. Pode não te excluir por esse motivo e não dizer que foi por esse motivo, te excluir simplesmente por outro motivo qualquer e não falar mais nada, né? E tu vai para a justiça se tu quer voltar ou não. Depois lá o juiz vai decidir como é que vai acontecer, tá? Se tu vai voltar ou não. Continuando. Acionei um aplicativo e o valor da corrida ficou R$ 49,96, tá? Só que os motoristas aceitavam, mas pouco antes de chegarem, entravam em contato via aplicativo por mensagem de texto para dizer que não poderiam fazer a viagem naquele valor. O motorista solicitou que eu pagasse a mais R$ 50. Outro motorista pediu R$ 40 a mais. E o terceiro queria o R$ 49,96, que era o preço inicial, mais o valor da passagem ferry boat, né? De R$ 30 por fora. Não sei o que é isso, ferry boat, né? Vai entender. Ela conta que essa não foi a primeira vez que aconteceu esse problema. Também enfrenta esse tipo de extorsão. Simplesmente diz que não é extorsão. Diz que não quer, na minha opinião, né? Tá errado, não é para fazer. Porém, o aplicativo não deixa bem claro. A princípio, ele diz que a gente pode ter acordo com os passageiros, outra hora não, né? Então não é extorsão, na minha opinião. Não é extorsão, mas tudo bem, né? Enfrenta esse tipo de extorsão quando chama um carro de aplicativo no aeroporto. Esse problema é recorrente e isso é cartel, acrescenta. O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos, o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de Santa Catarina, Alan Puga, diz que esse problema não acontece apenas em Balneário Camboriú ou outras cidades litorâneas, mas em várias outras cidades, e isso é verdade, tá? Esse tipo de extorsão acontece geralmente em corridas para aeroportos, saídas de baladas, de eventos, e esse é um problema sério que os usuários enfrentam e a associação não vê com bons olhos esse comportamento dos motoristas, porque foge completamente das características da mobilidade por aplicativo. Fala do representante dos motoristas, tá? Puga orienta que os usuários denunciem esse comportamento das plataformas e também a órgãos de defesa do consumidor. Inclusive, o ideal é que o usuário faça sempre prints das conversas com os motoristas como forma de comprovar as denúncias junto à Procuradoria dos Consumidores. Há registro, inclusive, de casos em que a Justiça determinou que as plataformas indenizassem os usuários. O suporte da Uber informou a denunciante que analisamos a sua conta e é possível apurar os fatos denunciados e identificar os motoristas envolvidos. Vamos analisar o comportamento dos motoristas e tomar as ações devidas, que podem incluir notificação e violação dos termos do uso tal. Vocês viram o que o rapaz ali, Alan, como é que é o nome dele aqui? Como é que é o nome do orienta, usuários, cadê a fala do representante? Alan Puga falou? Ele falou que os usuários têm que printar, né, tem que reclamar a plataforma e tal, tudo certo. Beleza ele ter falado isso, tudo certo. O detalhe é que ele não falou e não citou na reportagem o porquê que isso acontece.
né? Santa Catarina, principalmente, a gente sabe que os valores são horríveis, são ridículos, são terríveis, né? E quase impossíveis de se trabalhar. Tem muitas corridas que tá pagando 80 centavos o KM. Por que esse rapaz aqui, que é o representante da associação dos motoristas lá, não disse que os valores são muito baixos, que a plataforma não ajusta há muito tempo, que em vários horários o trânsito é terrível por lá, a gente sabe que é terrível o horário por lá, então não faz sentido o motorista fazer uma corrida dessa, a gente sabe que é errado, ele podia dizer exatamente o que ele disse, porém acrescentar essa fala, a gente sabe que é errado, mas enquanto as plataformas não pegarem e ajustarem esses valores para os motoristas, quem sabe isso vai ser uma prática cada vez mais recorrente, infelizmente, mesmo estando errado. Por que ele não falou isso? Por que ele não deixou isso claro para a reportagem? Entendeu? Por que ele não explicou isso? Né? O motorista vai fazer essa corrida e vai ficar com praticamente 10% do valor da corrida, dependendo do horário do trânsito. Não faz sentido eles fazerem essa corrida porque não tem ganhos para eles fazer essas corridas por dentro do aplicativo. Né? Por isso que eles cobram mais, para não fazer nem por fora, né? Mas fazer um acordo com o motorista, alguma coisa interessante que fique para eles, mesmo sendo errado. Por que ele não explicou isso? Por que ele não explicou da sacanagem do aplicativo? Por que ele só culpou o motorista? Tá entendendo? Não quero ser injusto aqui também. Pode ser que tenha acontecido que ele não tenha dito somente essa fala. Que ele tenha falado e explicado por que isso acontece. E a reportagem não colocou aqui. Né, o responsável, né, pela reportagem, o jornalista não colocou na reportagem isso. Mas tá estranho, né? Se ele falou isso aqui, no mínimo, né, eu acho que ele tem que ver essa associação de motoristas com a qual ele defende. Entendeu? Poderia, sim, ter falado tudo o que disse, mas deveria e tinha obrigação, na minha opinião, considerando que ele é o representante dos motoristas, falar o porquê que isso acontece. E por que os motoristas fazem isso. Que isso não é cartel. Isso é porque a corrida não é vantajosa em nada para os motoristas, principalmente em Santa Catarina. Porque a gente sabe que Santa Catarina tem os preços horríveis. Entendeu? Não tá certo fazer corrida por fora do aplicativo. Não tá certo solicitar cancele. Não tá certo, né? Até onde eu sei, né? Também não tá certo tu pegar e fazer acordo com o passageiro para pagar por fora do aplicativo. Porém, existe ali um espaço dentro da plataforma ali, né? Cada vez o aplicativo diz mais, né, que a única função deles é conectar o motorista com o passageiro, né? Então, como é que fica aí nessa parte? E eu quero saber de vocês. Conhecem esse representante de Santa Catarina? Tá certo o que ele falou? Eu tô certo ou tô viajando na minha avaliação do caso aqui? Eu entendo o representante dos motoristas como representante dos motoristas, né? E ele tem que explicar o porquê que isso aí acontece, mesmo sendo uma prática errada, na minha opinião. Não só culpar os motoristas do porquê disso. Podia aproveitar a reportagem e expor o quanto os motoristas lá estão sofrendo, o quanto os motoristas lá estão recebendo valores ridículos por corridas, que é a realidade de Santa Catarina, Florianópolis em geral ali, é a realidade. Mas enfim, deixo para avaliação de vocês e por isso que eu queria ler essa reportagem para vocês. Tem outra reportagem aqui que é muito interessante também que eu queria mostrar, mas o vídeo vai ficar muito longo, deixamos para amanhã ou depois. Um abraço, fiquem com Deus, que eu vou no canal, ativer a bosta do sino. Fui.